Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de volta no nosso canal para gravar mais um vídeo para vocês. E esse vídeo hoje é um vídeo muito interessante. É um vídeo que eu vou falar sobre a questão de alergia de comida, de alguns alimentos, né? Algumas proteínas ou alguma coisa assim. Essa experiência passei na minha casa com o meu filho e eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês verem que tudo na vida tem uma resposta, entendeu, gente? Tudo, não tem. Tudo temos uma resposta, isso é com certeza. Então, mas antes de tudo, eu quero que vocês coloquem aí um like no nosso vídeo, quando, né, para que o YouTube venha entender que esse vídeo vai ser um vídeo interessante, um vídeo bom, um vídeo de boas informações e começar, né, a mostrar para outras pessoas, para que eu acredito que vai ser um vídeo muito interessante, que vai ajudar outras pessoas. E se inscreva no nosso canal também para que novos vídeos que que eu fizer ou venha ser compartilhado com vocês, vocês venham ser notificados logo logo, tá bom? E enfim, mas antes de tudo, gente, eu quero começar aqui com uma palavra do Senhor. É uma palavra rápida que eu vou ler para vocês, porque essa palavra é a base do meu vídeo também, tá? Não é somente em questão aos médicos, não é mesmo. E em relação ao isso, para mim é mais como um testemunho, tá? E isso vai valer muito para vocês. Eu vou começar aqui a ler. Essa palavra está em Tiago 5, do 14 ao 16. Tiago 5, do 14 ao 16, tá? Então tá aqui. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, e em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Entendeu? O olhinho, né? O olhinho ungido. Eu tenho aqui em casa, espero que vocês também tenham. E quem não tiver, por favor, compra um, pega um, pede na tua igreja ou algo assim, porque o olhinho ungido é muito bom. A gente se ungir de manhã antes de sair para o trabalho, a gente ungir nossos filhos antes de sair para a escola, a gente ungir nossa casa, entendeu? E você está vendo aqui que Deus fala, né, na palavra sobre a questão do óleo, tá? Enfim, a questão é o seguinte. Meu filho hoje está com 21 anos, né? Mas quando esse probleminha começou a aparecer, ele estava com, acho que 16, maybe, 17, alguma coisa assim. Foi um dia que eu comecei a perceber, ele foi para um parque de diversões aqui, no verão, de água, né? De água, era um parque de água e aquático. E nesse dia ele se queimou muito do sol. Ele não foi comigo, ele foi com o pessoal da igreja, um grupo de jovens da igreja. E ele se queimou muito, 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 muito do sol. Meu filho é assim mais moreno que eu, então quando ele queima do sol, ele não fica nem vermelho, né? Ele fica preto. E ele chegou em casa preto, moreninho, 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 moreninho. Eu falei, filho, o que é isso? Enfim, mas esse não é só o fato. A questão é que logo no outro dia, né, que ele voltou ao normal, ou não voltou ao normal, no outro dia que já estava, né, mais calmo, aquele sol todo e tal, que eu olhei no rosto dele, eu percebi uma pequena mancha branca. E eu, claro, pensei assim, talvez, isso talvez é alguma coisa da água, né, que como era o parque aquático, eu pensei que
fosse alguma, tipo, micose, alguma coisinha que tivesse pegado, ou apenas uma manchinha que ia sumir, entendeu? E a gente foi deixando, né? Deixando, aí ele foi voltando à cor normal da pele dele. Quando chegou mais ou menos com um mês, essa manchinha não estava tão pequenininha mais, já estava um pouco maior, sim. E eu falei, o que será isso? Aí começamos a pensar que fosse uma micose, uma virose, sei lá, pensamos um monte de coisa. Inclusive aquele, não sei se vocês conhecem, aquela questão que chama aí no Brasil é pano, né, que dá no corpo. E aí comprei aquele shampoo blue, azul, Selsun, eu esqueci o nome dele agora, gente, mas que ajuda, né, e tudo, que eu tive, quando, né, aquelas coisas que dá assim nas costas, e eu pensava que era isso, entendeu? Passava pomada disso, pomada daquilo e tal, e nada de melhorar, muito pelo contrário, tava aumentando. Daí começou, depois de um certo tempo, aparecer no outro lado do rosto dele também, duas pequenininhas. E eu falei, poxa, tá feio. Mas a gente foi deixando, porque pensando de que ia melhorar, né, que ia parar por ali, e foi passando. Passou um ano, eu acho, na verdade, ou mais, ou um tempinho. Não me lembro quanto tempo exato. Foi quando eu resolvi levar ele no médico. Eu falei, não, vamos no dermatologista, porque a gente tem que ver o que é isso. Quando nós chegamos lá no dermatologista, ela olhou e disse, isso é vitigílio, isso não é, do problema de pele de vitigílio. Não sei se vocês sabem o que é vitigílio ou não, mas vitigílio é aquela doença, né? Não sei se pode chamar doença, não sei como é que fala, mas que a pele da pessoa muda de cor. E geralmente aparece assim ao redor da boca, do olho, na mão, aí fica aquelas manchas brancas, né? E vai tomando conta às vezes do corpo todo, ou ela pode ficar apenas na mão, ao redor do olho, da boca. Mas o dele não apareceu nem ao redor da boca, nem do olho, foi do lado. Por isso que eu nunca pensava que fosse vitigílio, né? E aí a gente foi no médico e ela falou, diagnosticou ele, dizendo, isso é vitigílio. E na dermatologista. E claro, ela falou isso lá, eu na mesma hora repreendi, eu digo, tá repreendido no nome de Jesus, que meu filho não tem vitigílio, porque a gente tem que fazer isso, tá, gente? Tem que repreender na hora. E aí eu repreendi e ela disse, isso não tem cura, é uma coisa que ele vai viver com isso, possa ser que aumente, possa ser que fica do jeito que tá, mas que a gente não pode fazer muita coisa. Aí eu falei, quais são as causas do vitigílio? Que esse é um fato interessante. Perguntei, por que do vitigílio? Quais são as causas, doutora, que pode estar causando isso para a gente tentar cortar pela raiz? Ela pegou e falou, não existe a causa exata. O immune system, o sistema imunológico, começa a lutar, né? Eu não sei explicar, gente, direito, mas vocês entendem. Ele começa a brigar com ele mesmo, com o próprio sistema imunológico, entendeu? E possa ser que aconteça essas coisas. Mas eu disse, mas por que ele o sistema imunológico dele tá assim? Ela, mas isso a gente não sabe, isso é uma coisa que chama-se doença do sistema imunológico. Entendeu? Eu falei, ok, tá bom. Ela é médica, né? Falou, mas eu repreendi na mesma hora, vitigílio. E fui pra cá, fomos pra cá. Sim, aí ela passou uma pomada. Falou assim, eu não posso fazer muita coisa, só vou passar esse creme aqui. Ele vai passando e qualquer coisa vocês voltam depois. Eu falei, tá bom. Viemos para casa, ele foi passando esse olhinho, esse coisa. Eu também dei a ele o olhinho ungido para ir passando. Nessa época, ele parece que foi para a faculdade, alguma coisa assim. E na faculdade, essa manchinha no rosto dele ainda, eu dei um olhinho ungido. Eu falei, filho, passe, vá orando, pedindo a Deus para repreender. Vá repreendendo. E foi crescendo. Essa mancha ficou um tamanho assim bem considerável no rostinho dele. Só que aí eu fiquei, o que eu faço agora, né? E fiquei triste, de uma certa forma, porque a gente não quer ver isso, né? No filho da gente que fica doente ou que qualquer coisa assim.
Mas ele não sentia nada, ele não é quer dizer que ele tinha problema disso ou daquilo, nada, não tinha nada, entendeu? Aí eu peguei e disse assim, poxa, o que é que eu faço, Senhor? E Deus, né, claro, falou no meu coração para mim fazer uma oração, pegar o olhinho ungido, orar e repreender e entregar na mão dele. Foi o que eu fiz. Eu peguei o olhinho, orei, repreendi, vitigílio e disse, em nome do Senhor Jesus, meu filho está curado. Como eu falei, vocês vão ver as fotos de antes e depois. Mas, aí passou um tempinho, eu falei, Senhor, tudo na vida tem uma causa. O Senhor me mostra o porquê disso. O Senhor me dá um esclarecimento, o porquê que está acontecendo isso no meu filho. Tipo assim, eu fui nessa dermatologista, ela não pediu um exame de urina, ela não pediu um exame de fezes, ela não pediu um exame de sangue, nada, nada. Apenas olhou, diagnosticou vitigílio, da maneira lá, e passou esse creme e pronto. E disse que não tinha cura. Então, depois que eu orei, eu pedi muito a Deus para que me orientasse e me ajudasse, para que eu ajudasse meu filho, né? E aí, Deus, eu conheci uma médica que ela é naturalista e o nome dela é Dr. Sharma. E ela é integrativa, né? Mas ela é médica mesmo, ela não é só integrativa, entendeu? Ela é um doctor, uma médica mesmo e também integrativa. E aí nós fomos assim, filho, vamos nessa médica. Eu já ia nela, já era paciente dela. Mas eu disse assim, vamos lá para fazer os exames com ela e tudo direitinho. E quando eu cheguei lá, eu falei com essa médica, né? Eu falei assim, Dr. Sharma, meu filho tá com esse problema no rosto e tudo, a gente foi no dermatologista, ela disse que é vitigílio, eu expliquei toda a situação para ela, ela disse, não, vamos fazer todos os exames e ver o que é que tá acontecendo. Eu falei, ok. E aí ela fez os exames, ela pediu um monte de exame de sangue, gente, acho que meu filho tirou, sabe aqueles vasinhos de sangue? Acredito que ele tirou uns 27 coisinhas de sangue. Não tem problema. Ela fez tudo. Demorou para chegar o resultado, demorou mais ou menos um mês. Com um mês voltamos para pegar o resultado. E aí, quando chegamos lá no escritório, ela veio ler. Essa médica é muito boa, gente. Ela é muito boa. Ela lê o exame de sangue todinho na sua frente, um por um, explica tudo direitinho. Outras coisas que a gente não sabia, a gente descobriu. E aí ela chegou no ponto que nós queríamos. Qual foi o ponto? Ela falou assim, o seu hemoglobina eu acho, gente, que tá aqui, é porque é em inglês, tá? Eu não sei a tradução às vezes para português e aí eu fico atrapalhada. Tava 313, super alto. Acho que isso aqui chama-se o sistema imunológico dele. Tava 313. O normal é 140. E aí ela continuou lendo, tá aqui os exames, depois eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Ela continuou lendo tudo direitinho e quando chegou atrás do exame, ela falou, ok, vamos descobrir agora por que o seu sistema imunológico tá alto desse jeito, por que ele tá fighting, né? E aí, quando fomos descobrir, tá aqui, ele tem alergia, né, de glúten. Peraí, gente, que eu vou ler pra vocês aqui. Tá aqui, de glúten, wheat, ovo. E esse ovo que ela pediu, gente, tanto pediu do ovo branco, da parte branca do ovo, como pediu da parte amarela do ovo. Não é só o de um, não, tá? Ela pediu dos dois. Do soybean, que é o trigo, né? Eu acho que é o trigo. E também do milho e leite. Milho e leite. Então, ela não pediu de uma comida. Ela pediu de várias coisas. Mas uma das mais principais,
que muitas pessoas têm alergia e não sabem, entendeu? Aí, quer dizer, glúten, wheat, ovo, trigo, o ovo de dentro, o amarelinho, e o leite, e, entendeu? E glúten, que é um dos piores. É o maior problema do meu filho, estava sendo o glúten. Mas os outros todos também estavam altos. Por exemplo, eu só lendo aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem. O glúten era suposto ser 23, ele eu acho que estava com... Não, gente, peraí, só um minuto. Era suposto ser 23, ele estava com 27, super alto. O wheat, por exemplo, era suposto ser 19,4, ele estava com 24. Tudo alto, entendeu? E aí isso estava causando o sistema imunológico dele começar a brigar. Por quê? Porque a alergia estava causando, dando no sistema imunológico dele. O sistema imunológico estava detectando aquilo como um invasor, é isso que é a questão, entendeu? E aí o sistema imunológico começa a brigar, começa a mandar de volta, tipo, brigar, como se fosse uma... quando a gente está gripado, o seu sistema imunológico não começa a trabalhar para poder, né, matar o vírus. Pois então, o sistema imunológico dele estava trabalhando por causa da alergia, só que estava recebendo a alergia como um invasor, entendeu? Mas a gente não sabia disso. Eu não sabia que meu filho tinha alergia de nada, entendeu? E por causa dessa médica foi que nós descobrimos. E aí ela falou, e por causa disso, entendeu? Pode dar vitigílio no rosto, como outras coisas. E ela disse, e uma das coisas que tá o seu vitigílio é por causa desse problema da alergia de comida. Gente, eu não acreditei que aquela médica falou pra mim. Eu não acreditei porque ela descobriu, ela me ajudou. Mas, claro, tudo na oração, gente, tudo pedindo a Deus. E essa médica foi no fundo e descobriu exatamente qual o problema que meu filho estava tendo. Aí eu falei, e agora, doutora? Como é que a gente faz? Ela disse, ele vai ter que não comer, de preferência, nem glúten, nem ovo, nem nada. E para baixar esse sistema imunológico dele, que estava muito alto, essa hemoglobina... Não é hemoglobina, gente, eu tenho que ler depois a tradução, tá? Para vocês, para poder falar. Vá para casa, toma água morna com limão, foi uma das recomendações que ela falou para limpar o fígado, né, dele. Procura não comer o glúten, nem coisa nenhuma. Gente, eu bebo um pouquinho de água aqui. E procura não comer o glúten, essas outras coisas todas, para que venha cair, o sistema imunológico venha voltar ao normal. Faça isso por 30 dias e volta aqui pra gente fazer outro exame para ver como é que tá. Eu falei, ok. Só que nesse período, gente, que Deus falou para mim para fazer a oração pelo meu filho, eu fiz a oração e o rosto dele começou a mudar. Essa que é também a grande questão. Logo depois da oração, demorou muito tempo, a pigmentação nessa parte branca que estava começou a ficar vermelhinho, os pontinhos aqui, pontinho. E aí eu falei, Eri, o seu rosto está mudando. E essa pigmentação começou a voltar um pouquinho, mas não volta de vez. Vai crescendo assim os pontinhos vermelhos, parecia até que a pele dele estava irritada. Gente, isso é a coisa mais linda do mundo que Deus fez, gente. Eu não sei como esse Deus é maravilhoso, gente. Gente, creia que Ele pode curar todas as coisas. Eu tô toda arrepiada, gente, só de falar, só de pensar o que Ele fez. Ele falou para mim orar e eu vi resultado da minha oração. Eu vi resultado da minha fé. Claro que do meu filho também, porque eu falei para ele, você também tem que ter a sua fé. Entendeu? Mas eu tava com tanta fé também, que se mesmo que ele não tivesse, eu acredito que a minha fé ajudaria bastante, entendeu?
Então, creia, gente, que Deus em primeiro lugar. E aí, como eu falei antes, pedi a ele orientação e ele me levou para o médico certo, ele descobriu de onde estava vindo o problema, ele falou pra gente tudo. E essa pigmentação começou a voltar, como eu falei, nos pontinhos vermelhinhos no rosto dele, e depois ficava marronzinho, separado na parte do rosto, e depois maiorzinha, ela ia crescendo esses pontinhos, ia juntando uma com a outra. Gente, a coisa mais linda. Eu vou botar o foto e vocês não vão acreditar, porque é a coisa mais linda. E essa mancha que era grande assim no rosto dele foi diminuindo, gente. E com 30 dias depois, né, que a médica pediu para nós voltarmos, depois de estar tomando limão com água morna, todo dia de manhã eu pegava, preparava para ele e cortei o glúten, comecei a comprar pão sem glúten, não deixava ele comer ovo. Ela falou tipo assim, o glúten era o pior e o leite para ele, era um dos piores, leite de vaca e o glúten. O ovo, ela falou, você pode comer uma vez na semana, não tem problema. Se você quiser comer com um arrozinho, com um sanduíche, uma coisa, você pode comer. Mas não todo dia, porque não era tão alto, não estava tão alto. O trigo estava também ok, assim, mais ou menos. Mas como eu falei, o leite estava um dos piores e o glúten. Então, aí cortamos completamente o glúten. Se era pizza, eu era sem glúten. Se era o macarrão que eu ia fazer, eu procurava comprar de sem glúten. Cortando, gente. O glúten faz muito mal para muitas pessoas, entendeu? E com 30 dias, depois de estar fazendo tudo isso, voltamos. Lá ela fez outro exame de sangue, já não foi aquela quantidade de 27 potinhos, né? Fez menos, porque só foi para ver mais a questão do sistema imunológico dele. E de 313 tinha baixado em 30 dias para 240. O normal, como eu falei antes, é 140. Era no caso dele, né? Aqui. Acho que cada laboratório conta da sua maneira. Aqui no laboratório que a gente que faz isso, é 140 mg, parece, alguma coisa assim. ml. Entendeu? Então ele estava com 300 e pouco. E baixou para 260. E foi muito bom, ele ficou muito feliz, entendeu? Só que uma coisa, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, voltando assim para o outro lado espiritual também, porque aqui tá as duas coisas conectadas, tanto a questão do médico, como tá a questão espiritual, gente. Esse vídeo é por isso que é muito interessante, porque nesse período que Deus me mandou orar por ele, né, e eu comecei a ver algum resultado já no rosto do meu filho, eu tive um sonho, né, à noite, e esse sonho, Satanás veio no meu sonho, né, e falou assim, me fez sonhar com meu filho, e ele disse, teu filho não está curado, e colocou no meu sonho, meu filho, com um monte de mancha no braço, outras partes do corpo, e ele falou, você está vendo? O teu filho não está curado. Olha quanta mancha está no corpo dele. No sonho. Aí eu acordei, está repreendido em nome de Jesus. Meu filho está curado porque Deus falou que ele está curado. E levantei assim, sabe? Acordei já orando, guerreando e falando, não, meu filho está curado em nome de Jesus. Você não me engana, você não vence, você não consegue. E já fui fazendo aquela oração de guerra. Entendeu? Depois a gente fala aí que é oração de guerra, para quem não sabe. Porque, como eu falei, esse vídeo está conectado duas coisas, tanto o espiritual como a questão do médico, tá? Aí, nesse período também, eu acredito, gente, que foi uma batalha espiritual muito grande, sabe? Porque aí meu filho também teve um sonho, que ele estava nessa época na Flórida, na faculdade, e ele também teve um sonho lá, com umas coisas demoníacas, e ele ligou para mim de madrugada. Na verdade, teve um dia que Deus me acordou de madrugada, e disse assim, levanta e ora pelo teu filho. Era 3 horas da manhã, eu aqui. E ele lá na Flórida. E eu disse, mas orar, Senhor, por quê? Ele disse, levanta e ora pelo teu filho agora. Mas eu falei, oração normal? Ele falando de guerra. Aí eu falei, ok. Levantei, comecei a orar, tá repreendido em nome de Jesus. Sai Satanás da vida do meu filho. E aí comecei aquela oração.
E quando foi no outro dia de manhã, eu disse assim, eu vou ligar para o meu filho para saber o que está acontecendo, né? Aí eu liguei e falei, filho, tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não. Eu falei, tem certeza? Ele falou, sim, tá tudo bem. Eu falei, ok. Actually, aí ele falou, na verdade não, eu tive um sonho estranho essa noite. Aí eu falei, que sonho? Aí ele falou, começou a falar para mim, né, o sonho que ele teve, dizendo que ele sonhou com um demônio dentro do guarda-roupa no quarto dele lá da faculdade. E que esse demônio ficava olhando para ele e teve umas partes do sonho que eu não vou falar aqui agora, mas depois eu vou explicar com relação a isso em um outro vídeo que chama Sexo no Sonho. E esse demônio fez isso, meu filho tem um tipo de sonho assim, e ele acordou repreendendo, entendeu? E engraçado que foi na mesma noite. Senhor, você tá me entendendo como é que Deus é? Na noite que Deus me acordou, 3 horas da manhã, meu filho estava tendo um sonho, e eu não sabia de nada, e nem ele sabia tão pouco que eu estava aqui orando por ele. Por quê? Porque Satanás estava querendo implantar naquela noite na mente dele de que ele também não estava curado, de que ele não ia se melhorar, entendeu? E tudo isso. Então, gente, a primeira coisa que eu digo, tem que ter fé, tem que ter Deus na vida de vocês, entendeu? Fé, porque Deus cura, Deus recupera, Deus dá vida, Deus dá tudo pra gente. Mas a gente tem que crer, não se deixar ser enganado pelas mentiras do demônio, do diabo, entendeu? Porque ele é sarcástico, ele é mentiroso, ele quer nos destruir. E uma parte desse vídeo que eu quero que vocês entendam é que tudo, como eu falei no começo, tem uma resposta, entendeu? Tem uma base, da onde está vindo, por que está acontecendo, entendeu? Existem respostas. Porque quando não é espiritual, vai ser de médico. Quando não é de médico, é espiritual. Entendeu? Ou está dentro da gente. Às vezes uma falta de perdão. Às vezes uma falta de... Seja o que for. A gente precisa saber a causa do problema. Ok? Eu vou estar aqui, gente, para ajudar vocês. Vocês que tiverem, assim, qualquer pergunta com relação a essa questão do vídeo... da alergia, do como é que é, qual é o nome de tipo de médico que é, seja o que for sua questão, até espiritual, como é, como não é, pode escrever no canal, eu vou explicar para vocês, eu vou falar para vocês, tá bom? Eu vou tentar ajudar o máximo que eu posso, porque eu tô aqui para ajudar, para fazer a vontade de Deus, tá? E hoje, meu filho tá... quase nada no rosto. Ah, sim, gente, tem uma outra parte. Aí teve um dia que eu estava aqui, e várias vezes Satanás querendo me enganar, sabe? Dizer que meu filho não estava curado. Quando foi um dia, eu sonhei aqui, mas já foi Deus falando comigo, dizendo assim, filha, tem uma nova manchinha querendo nascer no olho dele. Do lado do olho dele. Eu falei assim, Senhor, mas meu filho já não está curado. Ele disse, mande ele orar e jejuar. Por quê? Porque Deus queria que ele também fizesse a parte dele. Não era só eu. Chega uma época que a pessoa também tem que fazer alguma coisa. Eu sou a mãe, eu estava orando, eu fiz a oração de guerra, mas ele também tinha que fazer a parte dele, que foi o que Deus falou para mim no sonho. Eu peguei e liguei para ele, nesse dia, na Flórida também. Eu liguei para ele e falei, filho, eu sonhei isso, e Deus disse para você fazer a sua parte agora, que agora é a sua parte. Ele falou, ok, e ele não me disse nada. Eu disse, será que ele está mesmo com a mancha? Ele não falou nada para mim. Aí quando ele veio de férias, logo acho que uma coisa de 3 semanas depois, ele veio de férias aqui, e ele estava deitado na cama, e eu fui dar um beijo, né, de manhã, falar com ele, e quando eu olhei no olhinho dele aqui assim do lado, tinha uma mancha começando a crescer, mesmo que assim, sabe? E eu falei, aí Deus falou, tá vendo a mancha aí? Eu falei, meu Deus, porque Deus é Deus, gente. Deus fala e ele, sabe, ele mostra, ele não deixa em vão nada. Aí eu peguei e disse assim, filho, olha essa mancha que ele disse, naquele dia que você me ligou, eu tinha acabado de ver essa manchinha crescendo. Eu falei assim, repreende,
Porque Satanás está querendo dizer para nós que você não está curado, mas que você está no nome de Jesus. E aí nós repreendemos, essa mancha, na verdade, gente, começou a crescer um pouco mais, em vez de diminuir. Tá entendendo como é que é? A gente orou, em vez de diminuir, começou a crescer mais. Eu até tenho que tirar foto dessa mancha no rostinho dele. Só que aí, depois eu fui, orei, repreendi toda a força espiritual, com toda a autoridade espiritual, com todo que Deus me deu. E hoje já está de novo os pigmentos crescendo e fechando essa outra manchinha no rosto do meu filho. Gente, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Ai, gente, eu quero ajudar vocês. Eu tô aqui, por favor, entre em contato. Eu sei que talvez eu falei mais no espiritual do que mais no problema do meu filho. Eu não sei qual dos dois que eu falei mais. Mas seja qual for o problema, se for a doença, se for o espiritual, eu tô aqui para esclarecer para vocês qualquer um deles, tá bom? Só deixando isso com vocês. Eu espero que esse vídeo assim a gente tenha ajudado. E se você está tendo algum tipo de problema de alergia, ou vitigílio, ou alguma coisa que não está sendo descoberta, vá no teu médico, pede a eles para fazer exame de food allergy, de alergia de comida, que é de glúten, milho, ovo, porque às vezes eles vão e só pede do milho, ou só pede do glúten, entendeu? Mas aí a pessoa pega, fica sem comer o glúten, mas tem alergia do leite, entendeu? Tem que pedir de todo, não é de um só. É do glúten, é do milho, seja o que for, de tudo possível. Não é de 1, 2 alimentos. Não é só do leite e do glúten, ou só do glúten com o milho. Não. E esses são dos que eu conheço, tá, gente? Porque tem muitos outros problemas de alergia. Mas esse é um dos que o sistema imunológico do meu filho estava, né, com problema. Era esse daqui. Então, há muitos outros. Então, vá lá e procura o teu médico, entendeu? Se você está tendo esse tipo de problema. O vitigílio, ele pode ser parado, sim, viu? Ele pode ser parado. Ele não precisa estar crescendo no teu corpo, porque não é uma doença que não se sabe. Tem que se saber de onde vem. Eu acredito que tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, entendeu? Então, eu acho que para mim tudo temos uma resposta. Eu não estou falando só do vitigílio, eu estou falando de muitas outras coisas. Às vezes você está com problema de asma, às vezes você está com problema de alguma coisa, pode ser de alergia de comida, e você não sabe. Você está entendendo? Você está tendo sinusite. Se vocês não soubessem, sinusite, às vezes, catarro, fica aqui assim, pode ser do glúten, que a pessoa come demais. Então, são muitas coisas relacionadas à alergia de comida, tá bom? E eu espero que esse vídeo vocês gostem. Deixa o seu like aí, tá bom? E eu volto em breve com mais vídeos para vocês, pra gente entrar em contato. Eu espero que eu receba alguns comentários, algumas perguntas que eu vou estar muito feliz de responder para vocês. E aí a gente assim interagir e aprender, que eu quero também aprender junto com vocês e muito, tá bom? Mas orem, pega o teu olhinho ungido, deixa em casa, repreende. Tá doente? Ora, você viu a palavra que eu li, tá bom? Porque tudo tem uma solução. Eu vou deixar as fotos para vocês. Vou deixar também uma cópia, acho que uma foto do exame dele. Tá em inglês, mas vocês vão entender pelo menos. Eu vou botar um highlight, tá bom? Só para vocês verem do que eu tava falando. E aí vocês podem tentar olhar aí a tradução, alguma coisa. E qualquer outra dúvida, entre em contato. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor Jesus Cristo proteja tua família, tua casa, teus filhos, tua esposa, teu marido, teu trabalho, em nome de Jesus. Que Satanás não tenha poder e que todas as flechas dele venham cair por terra em nome de Jesus. Toda doença, todo câncer, tudo que ele está tentando implantar
na vida de vocês caia por terra agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus esteja sobre você. Tchau, tchau. Até breve.